Daniel capítulo 1, versículo 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. Então aqui está contando a história do povo de Israel que foi levado escravo, foi levado exilados. Deus permitiu, porque todas as vezes que nós erramos, nós falhamos, Deus tem misericórdia, mas Ele sempre vai permitir que nós venhamos pagar pelos nossos pecados, pagar pelos nossos erros, pagar pelas nossas falhas. Então entendo por que o pastor ele sempre fala, querido, que você tem que ocupar a sua mente para que você não se contamine. Assim, essa história de Daniel relata a história de quatro jovens que foi levado escravos à Babilônia, mas nem por causa disso, nem sendo levados à Babilônia, eles se contaminaram. E olha que Daniel, eu vou dar ênfase a Daniel em três situações. Fidelidade de Daniel, ele foi fiel a Deus, mesmo ele tendo tido um passado triste. Daniel foi fiel a Deus, mesmo ele estando na Babilônia, podendo ter um crescimento, podendo ver as oportunidades de crescer no reinado da Babilônia, e mesmo ele sabendo que ele poderia ter sucesso no futuro, ele não se contaminou com as coisas daquele mundo, ele não se contaminou com as coisas do rei. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Querido, entenda que às vezes nós damos desculpa dizendo tudo dá errado, então eu vou me contaminar, eu vou errar, eu vou falhar, as coisas dão errado, eu vou falhar. Outras maneiras a pessoa diz assim: não, pastor, as coisas elas vão dar certo porque eu vou ter um cargo maior, eu vou ter um salário maior, se eu negar a minha religião, se eu negar que eu sou crente, se eu negar a minha fé, eu vou ter um crescimento. Mas se eu falar que sou da fé, que sou de Cristo, eles podem me mandar embora, eu posso perder tudo. Negativo. Entenda que nós sermos crente é ser crente em todo tipo de situação. Então eu escrevi aqui que Daniel ele foi fiel em meio ao passado dele sofrido com dor, porque aqui no versículo 1 e 2 fala o que eles passaram. No 1 e 2 relata que Daniel, eles foram levados pela Babilônia, ou seja, eles tiveram a casa invadida, eles tiveram a cidade invadida, e Deus permitindo que tudo aquilo acontecesse. E mesmo Daniel passando por aquela situação, ele manteve a fidelidade dele com Deus em primeiro lugar. Hoje a situação está cada vez mais difícil. Cada vez mais, ainda mais, a votação acabou quase agora, vai continuar amanhã. Nós não sabemos se amanhã será decretado que as igrejas vão fechar ou se as portas vão ficar abertas, mas não vai ter culto. Aí a pergunta que fica para nós é: e a nossa fé? E a nossa fé? O que você vai fazer se for decretado que as igrejas têm que fechar as portas? O que você está disposto a fazer se de repente vier o decreto dizendo que não vai poder ter cultos religiosos, porque amanhã, se for decretado que não pode haver culto, que as igrejas têm que fechar, é no Brasil inteiro, é todas as igrejas. Eu estava assistindo quase agora. Ou seja, a situação, querido, não está boa. Assim também foi na época de Daniel. Mas aí eu pergunto: até onde vai a sua fidelidade para com Deus? Até onde vai a nossa fidelidade com Deus? Ah, pastor, a minha fidelidade com a igreja aberta é uma. Se a igreja fechar, eu não tenho mais fidelidade.
porque aí eu vou passar por situação difícil, eu tenho a minha família, eu tenho a minha casa, eu tenho meus negócios. Assim também viveu aquela mulher na época de Elias, a viúva de Sarepta, que estavam vivendo 3 anos e meio de fome. Porém Deus disse para Elias: vai até Sarepta, que lá eu dei ordem para uma mulher que te sustente. Só que ela só tinha coisas para ela comer na hora do almoço e depois morrer. E quando chegou Elias até essa mulher ela não tinha marido. A Bíblia diz que ela era viúva, ela não tinha quem ajudasse ela. Porém, quando Elias falou com ela disse: eu só tenho um bocado de farinha e um pouco de azeite na botija, vou preparar um cozido para mim e o meu filho, depois nós vamos morrer. Só que ela deu crédito à palavra de Deus usada por Elias: faça conforme a tua vontade, mas primeiro faça para a obra de Deus. Em outras palavras, primeiro ouça o que Deus tem a dizer, ouça o que Deus vai te dizer antes de você tomar qualquer decisão precipitada, qualquer decisão errada. Primeiro ouça o que o Espírito Santo tem para revelar para você, e lembre-se da onde Deus está e te tirou. Então aquela mulher estava passando por uma situação difícil, e quando ela foi, deu ouvido a Elias e fez primeiro para Elias um pequeno bolo. A Bíblia diz que não faltou farinha na panela. A Bíblia diz que não faltou azeite. Por quê? Porque ela deu ouvido à voz do profeta, ela deu ouvido à voz de Deus, ela não se contaminou. Porque quando a Bíblia diz que ela ia morrer, a Bíblia não menciona se talvez espiritual, se talvez físico, porque muitos crentes estão morrendo não fisicamente, mas morrendo espiritualmente, porque quando a situação é ruim, a pessoa, ela se contamina, ela mancha a fidelidade dela com Deus, porque a situação está ruim. Querido, você está buscando a Deus, não é para se contaminar quando as coisas estão ruins, mas quando as coisas estão de mar a pior, você tem o dever e você tem a obrigação de dobrar o seu joelho e clamar a Deus, mantendo a sua fidelidade com Deus, mantendo a sua fidelidade com Deus. E Daniel tinha todos os motivos para se contaminar. Por quê, pastor? Porque foram levados escravos, foram levados para a Babilônia, uma cidade onde havia prostituição, onde havia idolatria, onde havia bebedice, onde havia tudo que não prestava. Amém, igreja? Amém. E mesmo assim ele manteve a fidelidade pura. Queridos, mantenha a sua fidelidade com Deus. Ele perdeu tudo, Daniel, mas ele não perdeu a fidelidade. Ele não perdeu a fé, ele não perdeu a convicção de que Deus ia ser com ele aonde mandasse ele ir. Ele tinha a convicção de que Deus era com ele, independente para onde ele fosse. Ele tinha certeza de que Deus era com ele. E diz assim, o 3, olha só: e disse o rei a Aspenas, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. Olha só, ele não se deixou ser contaminado pelas derrotas, ele não quebrou a fidelidade com Deus nas derrotas, nas perdas. Ele não quebrou a fidelidade com Deus, mesmo olhando para trás e vendo tudo de ruim que aconteceu com Israel. E de repente ele
um dos maiorais, dizendo: busque os jovens para que eles tenham oportunidade. Ou seja, Daniel tinha também a oportunidade de renunciar o chamado cristão para viver nas regalias do rei, para viver na majestade com o rei. Veja bem que o rei disse: traga eles, ou seja, eles vão ter do bom e do melhor, eles vão ter o melhor estudo, eles vão ter o melhor emprego, eles vão estar junto com o rei, vai fazer parte do governo, eles vão fazer parte de tudo. Só que eles teriam que renunciar à fé cristã. Ele teria que renunciar à fé cristã. E ele não estava sozinho, ele estava com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles tiveram a oportunidade de renunciar a Deus para viver do bom e do melhor. Mas, queridos, entenda, a sua fidelidade você não pode vender ela por nada. A sua fidelidade com Deus você não pode trocar ela por nada. Você não pode trocar a sua fidelidade porque apareceu uma porta de emprego. Você não pode trocar a sua fidelidade com Deus porque apareceu uma proposta boa. Você não pode renunciar à sua fé cristã porque apareceu uma festa, apareceu uma bagunça, apareceu amigos, amizade. Você não pode negar a sua fé cristã, a sua fidelidade com Deus por nada, ainda que seja bom, ruim, pequena, grande, ainda que vai ser coisa que vai te fazer bem a sua casa, mas espiritualmente vai te fazer mal. Não foi assim com Ló, quando estava nas campinas de Sodoma e Gomorra, a alma dele todo dia era afligida por aquele lugar. Porque Ló, ele viu as campinas quando ele estava com o tio dele, e Abraão disse: escolhe para onde você quer ir. E quando ele viu o deserto de um lado, ele olhou para o outro, ele viu as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra. Porque, querido, a aparência quase sempre é bela. A aparência quase sempre é bela, mas quando você olha por dentro, é como nós temos o costume de dizer. Às vezes a mulher escolhe um rapaz pela boniteza, mas esquece que por dentro pode estar podre. Então, quando Ló escolheu aquelas campinas, encheu os olhos dele, mal ele sabia que lá dentro já estava sentenciado à morte aquele lugar. E por ele escolher aquele lugar sem pedir primeiramente direção para Deus, a Bíblia diz que todo dia a alma dele era afligida pelo lugar aonde ele morava. Então, querido, não importa, primeiramente você tem que consultar a Deus. Você tem que consultar a Deus, porque nem tudo que vem até você vem de Deus. Nem tudo que vem sobre a tua casa, sobre a tua vida é mandado de Deus. Entenda que tem coisas que vêm na tua vida que é armadilha do diabo, porque tudo que ele quer é fazer com que você rompa a sua fidelidade com Deus. É ou não é? Então olha as regalias. Daniel ia ter o melhor estudo, Sadraque, Mesaque e Abednego ia ter o melhor estudo. A melhor faculdade seria hoje a Harvard, não é isso? As melhores faculdades? Seria a Harvard da época da Babilônia. Teria o melhor salário, as melhores roupas, a melhor casa, os melhores carros. Teria tudo do bom e do melhor. Mas a comunhão dele com Deus iria por água abaixo. A comunhão deles iria de mal a pior. Mas ele se manteve firme mesmo na tentação. Mesmo na tentação se mantiveram firmes os jovens. E olha que normalmente os jovens, você vê, não têm experiências de vida. Normalmente os jovens agem por impulso, por emoção. Opa, eu estou no castelo, eu estou na Babilônia, a oportunidade de me dar bem agora. Então não quero saber se eu sou israelita, se eu sou judeu. Eu vou renunciar agora que eu sou judeu. Eu vou renunciar que eu sou israelita. Eu vou renunciar que eu sou pastor, que eu sou obreiro. Porque tem uma oportunidade, eu vou abraçar. Esquece
Não é assim que funciona, querido. O diabo prepara o melhor cenário para destruir a sua fé. Satanás prepara o melhor cenário para arrasar com a sua fidelidade e depois te jogar na lama, porque a Bíblia nunca se esqueça disso. O diabo ele vem para 3 coisas: roubar, matar e destruir. Satanás ele não veio para te dar vida e abundância. Satanás não veio para te dar saúde. Satanás não veio para te dar paz, para te dar alegria. Ele veio para essas 3 coisas: roubar, matar e destruir. E era o que ele queria fazer na vida daqueles jovens. Mas continuando, olha só, diz assim, ó, o 5. Porém tinha isso aqui, ó: e o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebeu, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do 3 anos ia durar os estudos, 3 anos ia durar a faculdade que eles iam fazer lá dentro. Só que existia um porém: eles iam ter do bom e do melhor, comer a mesma comida do rei, a mesma bebida do rei. Quem não gostaria de comer a mesma coisa que o presidente hoje come? Quem não gostaria de beber a mesma bebida que o presidente bebe? Quem não gostaria de andar nos mesmos carros, mesmos aviões que o presidente anda? Querido, o diabo ele te apresenta tudo. Lembra quando Jesus estava no deserto? Satanás apareceu da primeira vez e mandou ele transformar as pedras em pães. A segunda vez Satanás disse para Jesus: pula-te deste morro. E na terceira vez Satanás mostrou para Jesus o mundo inteiro, dizendo: todo o mundo me pertence, mas eu estou disposto a te entregar tudo se você me adorar. Eles tinham tudo, eles só tinham que adorar as imagens, os ídolos, ao diabo. Mas como, pastor? Se eles comessem a comida oferecida, a bebida, se eles se deixassem levar pelos costumes babilônicos, eles iriam de mal a pior, querido. Os costumes que eu e você devemos seguir são os costumes cristãos que estão na Bíblia. Nós não temos que seguir costumes mundanos, costumes amigos, costumes dessa terra, costumes da macumba, da religião, não. Nós temos que seguir o costume e os ensinamentos cristãos. Diga glória a Deus. Então o rei disse: está determinado. Quer dizer, o diabo ele determina: eu te dou tudo isso, mas eu quero algo em troca. O diabo te oferece tudo, só que ele pega a sua alma. Ele te oferece tudo do bom e do melhor, só que existe uma troca no mundo espiritual. O diabo não é besta, ele te oferece com uma mão e tira com a outra. Enquanto Satanás te oferece com uma mão tudo do bom e do melhor, com a outra mão ele vai arrancando a sua alma, o seu prazer, a sua alegria, a sua paz, a sua fidelidade, a sua fé. Ele vai arrancando de você. Querido, isso iria acontecer com Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel. Mas vamos ver o que esses jovens fizeram. Olha só, o 6. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, Belsazar, Ananias, o de Sadraque, e Misael, o de Mesaque, Azarias, o de Abidnego. E Daniel assentou no seu não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que Daniel, ele propôs no coração. Querido, não é porque você está numa festa que você tem que beber. Não é porque você está no meio
que se prostituir. Não é o ambiente que faz você, é você que faz o ambiente ser diferente. Não é porque você está no meio da tua família que você vai beber, que você vai bagunçar. Não! Ele disse assim para o chefe da cozinha: eu não vou comer, eu não vou beber. O chefe de cozinha deve ter falado: Daniel, você é maluco, é ordem do rei, o rei manda no mundo inteiro. É claro que, querido, não é porque você é crente que você não usa sabedoria, você tem que usar a tua sabedoria. Você tem sabedoria, só que falta usar. Porque Daniel também não ia ser louco de chegar e falar assim: eu não vou comer a comida do rei, e se quiser manda me matar. Não, Deus dá sabedoria na hora certa para quem mantém a fidelidade, para quem mantém a fé na hora H que busca Deus. Ele te dá sabedoria para você saber lidar com as consequências, com as situações. Então Daniel falava para o chefe dos eunucos: nós não vamos comer da iguaria, nós não vamos beber disso aqui. Eu sou crente, espera lá, eu estou indo para a igreja, eu não vou fumar, eu estou indo para a igreja, eu não vou bagunçar, eu estou indo para a igreja, eu sou eunuco, eu sou judeu, eu sou da família de Israel, eu faço parte do povo do Todo-Poderoso, eu faço parte de uma nação que Deus resgatou lá do Egito. Já ouviu falar de Deus, seu eunuco? Não. Então Deus resgatou nós lá do Egito. Deus, ele vem sendo conosco, mesmo nós não sendo merecedores de nada. E aí o eunuco disse: mas eu não posso fazer, senão o rei vai me matar. E aí Daniel disse: em vez das iguarias do rei, em vez dessa grande ceia rei, todos os dias, desse manjar, nos experimenta comer legumes e água. Você acha que isso foi ideia de Daniel? Você acha que Daniel ia ter essa ideia na hora de falar: não, eu quero isso, aquilo, outro? Não, querido, isso veio de Deus. Isso veio de Deus. E essas coisas de Deus vêm quando entra aquela passagem que diz: resistirei ao diabo, ele fugirá de vós. Deus te dá sabedoria para você saber sair. Deus te dá sabedoria para você saber contornar a situação. E o eunuco, o rei já tinha dado a ordem. Durante 3 anos vai comer das iguarias. Durante 3 anos vai beber do vinho. Durante 3 anos o nome de vocês vai ser Sadraque, Mesaque, Abednego, Beltesazar. Quer dizer, eles estavam falando: durante 3 anos vocês vão ter que estar dentro do costume babilônico. Durante os 3 anos vocês vão ter que carregar essa imagem no bolso, essa imagem no pescoço, esse terço na mão, que é o que nós vemos os religiosos andando na rua. Eles teriam que andar conforme os babilônicos. Só que os de Deus não se misturam. Os que estão buscando a Deus não se misturam por nada. Amém, igreja? Amém. Você pode não ter nada, mas se você tiver a fé, você tem tudo. Você pode não ter nada, mas se você tiver Deus com você, você tem tudo. Você tem tudo. O Espírito Santo vai te ajudar. O Espírito Santo não vai deixar que nada venha faltar para você. Amém, igreja? Amém. Ele diz assim, olha só o 8: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos
que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Quer dizer, eunuco, o medo dele era, durante os 3 anos, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, se vocês não participarem e não tiverem a mesma formosura que nós temos, a aparência que nós temos, o rei vai me matar. Você não precisa participar das iguarias do mundo para ter um sorriso no seu rosto forçado. Você não precisa das iguarias desse mundo para colocar um sorriso forçado. Porque se o Espírito Santo vier sobre a tua vida, o teu sorriso é 24 horas, porque o Espírito Santo te completa. Você não precisa mostrar para os amigos que você está junto em união, sendo que a união lá do mundo leva para o inferno, mas a união dos irmãos na igreja leva para a salvação e a vida eterna. Então Daniel estava querendo dizer: eu não preciso comer das iguarias para ter um rosto morto, acabado como os deles, sendo que a nossa fisionomia, a fisionomia de um crente é alegre, a fisionomia de um crente é abençoada, a fisionomia do crente é iluminada pelo Espírito Santo. Ele falou: experimenta a gente comer isso, que você vai ver se não vai dar mais resultado do que isso. Em outras palavras, em vez de você se alimentar com as iguarias do mundo, se alimenta com a iguaria de Deus, se alimenta com a palavra, se alimenta com a oração. Larga as coisas do mundo, o alimento do mundo, e se alimenta com as coisas de Deus. Se alimenta com as porções do Espírito Santo. E diz assim, olha só, o 11: então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos dê legumes a comer e beber água. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos mancebos, que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. Olha ele falando: experimenta 10 dias. 10 dias, o seu eunuco, 10 dias comendo legumes, tomando água, e deixa eles com a iguaria deles. E aí você volta e vê a diferença da nossa fisionomia para a fisionomia deles. Como é que é a fisionomia de uma pessoa que vive na iguaria do mundo? Como é que você acha que é a fisionomia de uma pessoa que vive no mundo? Aquela fisionomia, vamos se dizer, para baixo, semblante caído. Como é que é um semblante de uma pessoa que é dependente do alcoolismo? Né? O rosto inchado, brilhando, o rosto chega a brilhar, os olhos chegam a ficar amarelo, vira anêmico. A gente, quando pega uma pessoa que usa crack, a fisionomia é chupada. É como se você visse a própria caveira, assim ou não? Pega uma pessoa que usa crack e olha a fisionomia dela e fala: nossa, antigamente você era forte, bonita, olha agora o crack, o que está fazendo com você? Assim era o povo da Babilônia. E olha a fisionomia de crente quando ora, quando busca a Deus, que não se contamina. Não é fisionomia chupada, não é fisionomia caída, não é fisionomia para baixo, não é fisionomia de um morto, de uma morta, mas a fisionomia de um homem de Deus, querido, é diferente. Todo mundo vê a diferença, todo mundo vê o brilho de homem e mulher de Deus, todo mundo vê a diferença naquele que é e aquele que não é. Daniel propôs: eu não vou me contaminar.
Daniel propôs no coração dele: perdi minha casa, perdi meus parentes, perdi a maioria dos meus amigos, perdi a minha terra natal, perdi tudo, mas eu não perco a minha fé. Eu não perco a minha fé, eu não perco a minha fidelidade com Deus. Pode me tirar tudo, mas ninguém vai me tirar a presença de Deus. Amém. Podem tirar tudo de você, mas isso aqui, ninguém tira. Só tira se você deixar. Se você deixar, aí o mundo tira isso aqui, Amém, igreja? Amém. Diz assim, Aí diz assim, o 13: então se veja diante de ti o nosso parecer, e o parecer dos mancebos que comem a porção do, e conforme vires, te hajas com os teus, e ele conveio nisto, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais, eu estou nessa, do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte o despenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ei, assim tem que ser você. Você não pode deixar que o mundo te contamine, mas através da presença de Deus você vai contagiar as pessoas. Amém. As pessoas vão querer ter a alegria que você tem. As pessoas vão querer praticar o que você pratica para ter alegria, para ter paz, para ver as bênçãos, para ter a salvação. Então, querido, guarda isso no seu coração. Não é o ambiente que faz você, é você que faz o ambiente. Começou a trabalhar, não se contamina. Começou a fazer algo, não se contamina. Teve que sair, reunião de família, não se contamina. Você não vai menosprezar, mas você só não vai se contaminar. Eu sou evangélico, eu sou crente. Não tenho vergonha de falar que você é crente. Eu sou crente, eu não vou me contaminar. Eu sou crente, não bebo mais, eu não fumo mais, eu não traio mais, eu não fico mentindo mais. Eu sou crente, eu não faço mais isso. Eu sou cristão, eu estou indo para a igreja. A partir de hoje a minha vida é diferente. Aí diz assim, ó 17: ora, e estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Quer dizer, eles não precisou passar pelo tempo que o rei determinou, porque Deus entrou na parada. Se Deus vê que você se mantém na posição, Ele vai entrar nessa briga com você. Se Deus olhar para você e ver que você manteve na posição, você resistiu como Jesus. Jesus resistiu na primeira, Jesus resistiu na segunda, Jesus resistiu na terceira, e na terceira Satanás se apartou de Jesus. Assim vai ser com você. Amém. Assim vai ser com você. Amém, igreja? Amém. Fica firme, resiste às tentações, resiste ao desejo mundano, ao brilho do mundo. Jesus, ele diz na carta de Pedro, se eu não me engano, Pedro diz assim: aquele que se faz amigo do mundo é inimigo de Deus. Enquanto você só faz amizade com o mundo, que não tem nada para oferecer a você, espiritualmente falando, e às vezes até materialmente falando, está sendo inimigo de Deus. Continuando aqui para nós orarmos. Olha só, 18: e ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de
E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros, tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Olha só, não foram encontrados naquela época jovens tão inteligentes quanto eles, porque a sabedoria que Deus deu para eles colocaram os magos no bolso, os astrólogos, os bruxos, os sacerdotes, todos que mexiam com a ciência, a astrologia, na Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel colocava no bolso, porque a sabedoria não foi babilônica, a sabedoria não veio da idolatria, a sabedoria não veio do rei, a sabedoria veio de Deus. Pedro já falava isso. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a cada um de vocês gratuitamente. Mas se você não pede, você não abre a boca, Deus não vai te dar sabedoria. Não houve. Eles não precisaram se envolver, se misturar, não precisaram entrar na pilha, mas através deles o eunuco começou a mudar muita coisa lá dentro. E assim temos que ser nós também. Diga glória a Deus. Aí diz assim, ó, olha só o 20: e em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o primeiro ano do rei Ciro. Em toda a matéria, os astrólogos deviam falar assim, os feiticeiros: eu estudei, desde pequeno eu estou sempre na Babilônia, estudei isso, aquilo, outro, sou mestrado, sou doutorado. Mas esses jovens são diferentes. Por que são diferentes? Por causa da presença de Deus. Amém. Queridos, vocês são diferentes. Entenda, vocês não podem andar na mesma mão que o mundo anda. Vocês não podem andar. Vocês são diferentes, nós somos diferentes. Nós temos que andar na contramão deste mundo. Ah, você é careta, por isso que você não participa. Sou mesmo, sou cristão. Ah, você é isso, depois que você virou crente, você largou os amigos. Abandonei mesmo porque você não tem nada para me oferecer. Abandonei mesmo porque se eu continuasse na vida que eu estou levando junto com vocês, eu estaria agora no inferno. Eles eram diferentes. Deus tinha separado eles. Deus também separou cada um de vocês. Deus, Ele tem separado vocês, querido, para fazer diferença, como fez a diferença na vida daqueles jovens. Eles foram levados escravo, mas lá dentro fizeram a diferença. Lá dentro fizeram a diferença, quer dizer, aonde você chegar, você vai fazer a diferença. Mas depende até onde vai a sua fidelidade. A sua fidelidade não tem preço. A sua fidelidade, a tua fé não está à venda, não está a trocas. Não troque a sua fidelidade com Deus por nada. Não troque ela por nada neste mundo, nem por 1 milhão, nem por todo o dinheiro do mundo, nem por toda a riqueza. Não troque a sua fidelidade por nada. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos falar com Deus.